Minha gente, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Fernando Lescovar Neto, vocês me podem chamar da forma que vocês acharem adequado. Sintam-se, a partir de hoje, amigos meus. E para os amigos meus, ali nós temos o telefone, nesse telefone tem o WhatsApp, tem o meu LinkedIn, tem os meus 2 e-mails, tanto o Gmail como o da SGS, e sintam-se absolutamente à vontade para a gente construir, a partir de hoje, um futuro em conjunto. Tá bem? Sou natural de Piracicaba, sou engenheiro naval. Eu me formei lá na década de 80, quando vocês não tinham nascido ainda, e comecei a trabalhar nessa área de construção naval durante toda a década de 80 e vi os estaleiros todos fecharem no Brasil, quando eu já estava no meu 4º ano de atividade dentro da Marinha. Quando eu observei que a engenharia naval seria um desafio muito grande para mim, eu me direcionei para outras áreas que são correlatas com engenharia naval. Quando você vê um navio sendo construído, você vê um monte de gente soldando chapa, soldando tubo, soldando viga, e eu me especializei em soldagem. Por conta dessa especialização em soldagem, eu acabei me aproximando muito do segmento de óleo e gás, que é esse segmento da Petrobras e outras companhias que exploram petróleo, tanto onshore como offshore. Abri um laboratório aqui em Piracicaba, junto com 2 sócios. Esse laboratório foi comprado pela SGS há 5 anos atrás. Aí, a SGS pediu para que eu continuasse dentro da empresa, para que eu pudesse fazer a transferência dos clientes, ensinar como seria o beabá dessa atividade toda. E aí eu fiquei por 3 anos, que seriam mandatórios, estou há mais 2 anos, gosto muito do que eu faço, e hoje eu estou sendo desafiado a aprender mais ainda assuntos relacionados à indústria 4.0. O que é a SGS? A SGS é uma empresa de inspeções, é a maior empresa de inspeções do mundo. Ela tem sede em Genebra, na Suíça, e ela faz certificações de ISO 9000, faz avaliação de equipamentos, faz avaliação de estruturas, faz avaliação de vasos de pressão, enfim, todas aquelas coisas associadas à engenharia. Só que quando a gente vai ficando mais velho, mesmo sendo engenheiro, nós vamos sendo convidados a passar para a área administrativa. E então eu vou pedir licença para vocês, para que eu possa me incluir junto do seleto time de administradores que está dentro dessa sala, né? Todos vocês administradores, eu administrador também, de forma que a conversa vai ser uma conversa muito tranquila e de assuntos que a gente rapidamente vai perceber que existe sinergia, né? Bom, além de eu trabalhar na SGS como diretor técnico hoje, eu sou presidente da Associação Brasileira de Soldagem. Lembra que eu falei que eu fui para a soldagem, depois da naval e tal? E aí você fala assim, nossa, que cargo importante, deve ser milionário. Não, na verdade, associações brasileiras de entidades, de classes, são associações que são voluntárias, né? A gente trabalha para reverter para a sociedade aquilo que a sociedade nos deu ao longo da vida, e a gente aprendeu muito com elas, e a gente dedica uma parte do tempo ao trabalho remunerado dentro da SGS e outro trabalho para a ABS, que precisa continuar promovendo assuntos relacionados à soldagem. Soldagem, por sinal, os administradores, às vezes, acabam não tendo tanta proximidade. É um processo de fabricação fantástico, é um processo que faz com que chapas sejam unidas, que a gente consiga transformar um monte de chapa num navio, como eu já falei, em trens, em automóveis, etc., etc., etc. E eu só fui descobrir isso depois que eu comecei a me aprofundar no assunto. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente vai se aprofundar nesse assunto. A gente vai se aprofundar em indústria 4.0. A gente vai se aprofundar nas surpresas que nós estamos tendo quando a gente observa como as coisas estão mudando tão rápido. Por falar nisso, lembra que eu me formei lá na década de 80. Se eu tivesse parado de estudar na década de 80, eu hoje conheceria somente 20% dos materiais metálicos que existem. O que isso quer dizer? Quer dizer que 80% dos aços, bronzes, aço inox, nananana, que hoje foram descobertos depois da década de 80. Fernando, o que eu tenho a ver com isso? Eu sou administrador. Eu vou jogar uma provocação para vocês. O processo de educação, o processo de estar frequentando a academia,
é um processo que não tem fim. O último curso que eu fiz, eu concluí há 2 anos atrás. E eu já estou descontente, eu já estou desconfortável. Eu já estou correndo atrás do próximo curso que eu preciso fazer para conseguir novamente restabelecer a proximidade que eu deveria ter com esse século XXI, que está sendo espetacular, está sendo muito desafiador. Bom, deixa eu trocar de mão aqui. Mais um detalhe. Pelo fato de eu trabalhar nessa área, eu tive a oportunidade já de conhecer mais de 20 países no mundo, inclusive China por 4 vezes, Estados Unidos, Alemanha, Angola. Né? E isso permite que eu traga para discutir com vocês aqui hoje também um aspecto relacionado à cultura de cada país. Aquilo que serve como realidade para a Alemanha ou para a China não serve como realidade para o Brasil. Nós precisamos ter, como administradores, como gestores, a habilidade de conseguir ler o país onde nós vivemos, que é espetacular, suas características, suas sutilezas, suas velocidades de aprendizado, suas velocidades de entendimento dos problemas, para que a gente possa fazer com que tudo aquilo que hoje acontece de uma forma global, o que acontece de forma global hoje? Indústria 4.0, que nós já vamos descobrir o que é global. Os desafios do século XXI hoje são globais. Quer ver um desafio do século XXI muito interessante? Eu tenho 56 anos. Vocês têm 20 e poucos anos. Muito provavelmente, nós podemos trabalhar... Cadê o Gui? O Gui está aí? Levanta a mão, Gui. Olha lá. Quantos anos você tem, Gui? 19. O Gui trabalhou comigo um grande tempo. Né? Agora, será que o Gui tem uma cabeça igual à minha? Será que ele tem um comportamento semelhante ao meu? Isso é um desafio do século XXI. Colocar pessoas de 60 anos junto com pessoas de 20 anos e fazer com que a empresa faça sentido. A empresa ela pode fazer sentido perfeitamente se vocês, nós, administradores, tivermos a habilidade de costurar os relacionamentos, de costurar os comportamentos diferentes, muitas vezes por conta de idades diferentes, e essa é uma dificuldade global. E a isso se some as dificuldades que temos no Brasil. Essa habilidade nós temos que ter. E pelo fato de eu ter tido a oportunidade de circular, quando eu ia na China, eu ficava prestando atenção. Falava, deixa eu ver como é que esse chinês se comporta. E tirava minhas conclusões. Ia para Angola, passei 1 mês e meio em Angola, numa fábrica de trigo. Lá eu falava assim, puxa, angolano, que povo simpático, que povo acolhedor, que povo bondoso de coração. Mas quais são as dificuldades que ele tem? Quais são as dores que ele tem? E o administrador nada mais é do que uma pessoa que irá costurar as soluções diante dos recursos que ele tiver e de acordo com as dificuldades que se apresentarem a ele. Não é? Essa é a minha proposta. Esse é o bate-papo. E por falar em bate-papo, vai ter momentos que eu vou beber água. E eu estou um pouco gripado, talvez vai ter um momento que eu vou enxugar meu nariz. E aí, por favor, aproveitem para fazer perguntas, fazer comentários. Tá bom? Somos amigos, ok? Combinado? Vamos adiante? Muito bem. Eu acho que a gente vai precisar conversar um pouco sobre todos esses temas para a gente contextualizar aquilo que nós temos que falar hoje. Tá? Se nós temos que apresentar um conceito de indústria 4.0, se nós temos que apresentar um conceito de desafios do século XXI, e se nós temos que inserir o Brasil nessa conversa, a gente precisa tocar em todos esses pontos aqui. Como é que eu consigo colocar numa mesma página essas questões associadas a tudo isso? Através de uma sequência que nós vamos tentar seguir, e que é uma sequência que vai explicar que antes da indústria 4.0, aconteceu a primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, terceira revolução industrial. Isso é assunto para engenheiro? Não. Isso é história da humanidade. E história da humanidade tem que estar num pedacinho da nossa cabeça, porque para a gente tirar as nossas conclusões, a gente precisa estar baseado numa história pregressa, onde a gente possa utilizar
e repetir coisas que foram de sucesso e evitar os grandes problemas que tivemos no passado. Tá bom? Muito bem. Então, nós vamos falar sobre revoluções industriais, nós vamos falar de indústria 4.0, nós vamos falar o que são essas tais de tecnologias que hoje sustentam a indústria 4.0, vamos falar um pouco da indústria no Brasil, vamos falar de produtividade e qualidade, e depois nós vamos fechar com chave de ouro. Por que nós vamos fechar com chave de ouro? Porque nós vamos falar da gestão do conhecimento. O conhecimento é espetacularmente a coisa mais barata que existe para o ser humano fazer uma conversão de alguma situação ruim para uma situação boa. Muitas vezes eu preciso de grandes equipamentos da Caterpillar para fazer movimentação de terra, muitas vezes eu preciso de grandes pontes rolantes para fazer levantamento e içamento de carga, logística pesada, 500 carretas correndo pela estrada. Mas se eu não tiver conhecimento, se eu não tiver profundidade, a gente não consegue avançar, mesmo se tivermos 500 carretas, pontes rolantes de 100 toneladas, aquelas maravilhosas máquinas da Caterpillar. Sem conhecimento não funciona. E aqui é o melhor lugar para a gente compartilhar conhecimento. Não, eu estou aqui porque eu preciso ter um diploma. Gente, eu digo para vocês o seguinte, diploma é muito legal, muito bom. Mas diploma só é pouco. É pouco para a capacidade que a gente tem na nossa cabeça e é pouco para esse tipo de encontro conseguir promover alguma coisa que seja mais do que diploma. Network, pessoas que sabem falar de um assunto, pessoas que falam do outro. Eu junto essa pessoa que fala de um assunto com aquela pessoa que fala do outro. Daqui a pouco, esse conhecimento não saltou de mim para ele, nem dele para mim. Eu compartilhei, o conhecimento continuou comigo, e eu compartilhei com ele. E ele compartilhou dele comigo, e aí nós dois saímos enriquecidos. Esse é o segredo. Esse é o segredo. E quando a gente consegue potencializar isso ao nível de uma nação, aí você vê que vira aquilo que a gente chama de círculo virtuoso. Aí você vai se reunindo, aí você vai promovendo conhecimento, compartilhando, o conhecimento passa a ser um inconsciente coletivo, ou seja, você vai buscar aquilo naturalmente, para, conversa um pouquinho, bebe um café, toma uma água, mas o radar nunca mais deixa de funcionar. Esse é o segredo da minha vida. Esse é o segredo da vida de muitas pessoas como eu. E eu acho que o mundo hoje nunca teve tantas possibilidades de mudança, tantos desafios, quanto a gente está vivendo nos dias de hoje. Impressionante, sensacional, lindo, adoro viver no momento que eu estou vivendo. E olha que eu vivi no tempo dos Beatles, né? Mas hoje está melhor. Em música, não. Mas em termos de desafios, em termos de aprendizado, hoje está melhor. Tá bom? Gente, então, continuando, vamos entender um pouquinho o que são essas 4 revoluções industriais. Ora. Existia um sapateiro. Esse sapateiro fazia um sapato por dia, porque ele tinha que cortar, ele tinha que modelar, ele tinha que passar o cadarço, ele tinha que engraxar, ele tinha que fazer a sola, ele tinha que esperar colar, e aí o sapato ficava pronto. Dentro dessas atividades, muitas atividades eram braçais. Eu tinha que cortar, era cansativo, eu tinha que fazer muita coisa que era braçal, terminava aquele dia esgotado. E aí começava outro dia fazendo o sapato número 3, porque o 1 e o 2 ele tinha feito no primeiro dia. A primeira revolução industrial trouxe para dentro da sociedade, que naquele momento vinha de onde? Vinha do campo e começava a formar as primeiras grandes cidades, trouxeram o carvão, como consequência da queima do carvão da água, na tal da chaleira lá, que era uma caldeirinha, descobriram o vapor. O vapor, quando eu falo desse vapor, não é o vapor que vai, digamos, cozinhar o arroz. É o vapor que faz com que a locomotiva se movimente. É o vapor que faz com que uma prensa se movimente. De forma que atividades que estavam associadas à força humana e à força de animais começou a ser exercida pela queima de carvão e transformação disso em energia. Tá? Com isso, uau!
não preciso mais ser fortão para conseguir fazer todo aquele trabalho. Começou a acontecer, portanto, um ganho de escala. Para todos? Não. Não. Para quem? Para quem tem conhecimento. Puxa, Fernando, os caras que têm conhecimento, eles são favorecidos? Parece que é essa a mensagem que eu quero passar para vocês. Aquele que tem curiosidade, aquele que é investigativo, aquele que é curioso, aquele que investe na sua carreira, aquele que não para de estudar, aquele que procura oportunidades onde todo mundo só vê crise, esse certamente tem vantagens. E esse cara que era curioso, esse cara que tinha conhecimento e que descobriu que existia um tal de vapor e que podia ter ganhos de escala, porque ele não precisava mais fazer força, certamente começou a se destacar no mercado. Olha a cabecinha de vocês. Ó. O que acontece hoje? Exatamente isso. Grandes empresas investem maciçamente na compreensão do mundo moderno, no entendimento do que está acontecendo, de quais são as tecnologias emergentes, para que eles possam se aparelhar de uma forma diferencial para o mercado e, com isso, serem a preferência do mercado. Nada mais do que isso que acontece hoje, começou a acontecer lá no século XVIII. Né? Bom, então, tivemos lá o surgimento do vapor, começou a economizar a força humana, etc., etc., e aí alguém falou assim, para um pouquinho. O Zen faz sapato, eu faço sapato, você faz sapato, o Derbal faz sapato, o Zeca faz sapato. Vamos colocar todo mundo em linha aqui? Zen, você faz a sola, eu faço o peito, você faz o contraforte, o Zeca passa o cadarço, né? E o João, que está lá no fundo, João, vem aqui, você vai dar polimento no sapato. E o nosso amigo aqui, como você chama? O Wagner vai pôr dentro da caixinha. Gente, em 5, certamente, a gente passou a produzir muito mais do que 5 sapatos por dia. Muito mais. Mais um ganho de escala. Segunda Revolução Industrial. E por que será que chama revolução? Porque tumultua. Porque a sociedade se sacode. A sociedade fica desconfortável. Sabe quando você está desconfortável numa cadeira, você sai daquela cadeira e fala, nossa, está ruim. Mas por que está ruim? Está ruim porque as revoluções sacodem a comunidade e você precisa se reposicionar. E quem é que se reposiciona de uma forma com mais vantagens? Aquele que está surfando naquilo que está acontecendo naquele momento. Então, certamente, no momento em que se produziram sapatos de uma forma sequencial, quem pegou essa ideia, Henry Ford pegou essa ideia e começou a fazer carro, ele falou assim, uau, olha o tanto de carro que eu estou produzindo. Olha o que eu consigo fazer quando eu coloco uma pessoa para colocar a roda, outra pessoa para colocar o retrovisor. Segunda Revolução Industrial. E aí veio. Nossa. E aí veio. Veio. Tudo cada vez mais baseado em economia de escala, em linha de montagem, etc., etc. Os administradores, como vocês, procurando oportunidades, com o radar ligado, falando o que vai acontecer. E, no final do século XX, aconteceu uma forte automação e uma forte sensorização das empresas. O que são essas sensorizações? É mais ou menos o que aconteceu com os nossos carros. A gente não precisa entrar numa empresa de grande porte para entender o que eu estou falando quando eu estou falando de sensores. Eu herdei um Fusca 67 verdinho da minha mãe, 6 volts. Foi o primeiro carro que eu tive. Sensor talvez tivesse o velocímetro e talvez tivesse o medidor de gasolina. Só. Né? Hoje o carro, se abre a tampa do motor, é metade fio, metade motor. Ele está inteirinho cheio de sensores. Esses sensores contam qual é a temperatura,
se ele deve abrir a cebolinha de não sei o que lá para começar a circular a água. Ele fala que aquele carro está precisando, começa a piscar no painel, está precisando fazer revisão. E uma fábrica, hoje, e quando eu falo fábrica, eu não estou falando fábrica só de pneu ou uma Petrobras. Eu estou falando fábrica de sorvete. Eu estou falando uma indústria têxtil. Ela é inteirinha cheia de sensores, tá? Que verificam que está acabando o fio, que verificam que o sorvete chegou na temperatura certa, que verificou que a produção daquele dia foi de tantos mil sorvetes. E isso é terceira revolução industrial. Só, Fernando, espera um pouquinho. Não consigo enxergar alguma coisa que seja mais do que indústria 3.0. De fato, de fato. Eu acho que, na maioria das vezes, hoje, a gente convive com realidades de indústria 3.0, terceira revolução industrial. Encher de sensores uma fábrica. Os tubos têm medição de temperatura, pressão, nananana, as caldeiras, tudo muito bem controlado. Fala, o que a gente vai ter a partir de agora? E agora que eu vou pedir atenção de vocês. Agora que realmente é muito importante a gente entender esse salto que a sociedade da qual nós fazemos parte está vivendo. Indústria 4.0. Indústria 4.0 é uma revolução que faz com que a gente pegue todas as melhorias da 1, 2 e 3, coloquem todas como degraus sobre os quais a gente subiu e faça uso deles para começar a fazer algo muito mais inteligente. Então, vamos lá. Lembra que tinha sensores? Minha fábrica tinha sensores, temperatura, pressão e tudo mais. Só que o Lucas fabricou um tipo de sensor de temperatura, que aparece lá o sensor de temperatura. O Wagner fabrica sensores de pressão. Tá? O Zen começou a medir outras variáveis dentro do meu processo, por exemplo, contando quantos sorvetes estão sendo feitos por dia. O que faz a indústria 4.0 é juntar todos os dados, é trazer tudo isso para uma grande nuvem de pontos, para que isso seja tratado de uma forma inteligente. Como assim? Aquele sensor morto que estava dizendo que ele fabricava 2.000 sorvetes por dia, agora integra um software, um sistema que detecta que 2.000 está dentro da produção, está fora da produção, a temperatura vai ter algum problema no futuro, eu consigo simular a minha fábrica de sorvete hoje dentro do meu computador. Eu consigo ter, olha que interessante, outro dia eu vi uma matéria maravilhosa que falava o seguinte, hoje já é possível você colocar 100 drones, sabe aqueles dronezinhos pequenininhos, né? Você coloca 100 drones com uma determinada tecnologia dentro dessa sala, com 100 missões diferentes. Esse drone aqui tem a missão de sair pela porta da entrada. Esse outro drone aqui tem a missão de ir até aquela câmera que está nos filmando. Aquele outro drone tem a missão de pousar numa poltrona que está vazia. Você solta todos os drones, eles estão todos interconectados e eles farão as suas rotas de forma que um não trombe com o outro e de forma que, quando eles tiverem alguma situação de indício de colisão, eles vão se resolver. Eles vão falar assim, espera um pouquinho, Wagner, espera um pouquinho que passo eu, daí assim que eu passar, passa você. Minha gente, isso é impressionante. Você imagina 100 drones aqui, né? A minha expectativa era o quê? Você me acomodar num cantinho ali, porque ia sair hélice para tudo quanto é lado. Não, eles se resolvem. Robôs que já vêm desta situação aqui de terceira revolução industrial, hoje se conectam, é o que o pessoal chama de internet das coisas, nós vamos falar disso daqui 2 minutos, e isso não é indústria 4.0.
internet das coisas. Cada robô tem um IP, cada robô consegue conversar, mandar um sinal, avaliar o sinal que está chegando e se resolverem entre si. Alguém trabalha com um robô aqui? Alguém já viu um robô trabalhando? Tem lá, Giovanni, robô? Meu Deus do céu, quando tem um robô, a primeira reação que você tem é dar 5 passos para trás. Porque pensa num cara bruto, né? Ele vira, ele não entende que você está ali, tanto é que ele trabalha dentro de uma clausura, com cortinas de luz, você tenta abrir a porta, ele desliga. A próxima geração de robôs vai interagir com a gente. Wagner, um robô, eu, outro robô, né? Vocês, seres humanos, tendo que fazer alguma atividade próxima desse robô, por exemplo, manutenção. Preciso fazer uma manutenção numa peça ali. O robô compreende que você está ali, o robô evita você, e o robô se entende com o outro robô, e eles se organizam para continuar a produção. Meus amigos administradores, olha o que está por vir. Quem quer estar dentro disso? Eu quero. Como é que eu faço para estar dentro disso? A gente vai chegar lá. Tá? Mas que eu não quero perder esse surf, eu não quero. Que eu não quero depois olhar com binóculo essa realidade que está começando a acontecer, não vou perder. Tenho 56 anos, cabelo branco, mas não vou perder. Vou curtir. Vou estar muito curioso buscando esse tipo de desafio. Sabe por quê? Porque vai acontecer um negócio surpreendente. Tem alguém aqui que já jogou xadrez com computador? Eu. Fernando, você ganhou alguma vez? Não. Nunca ganhei. Agora você imagina esta realidade aumentada. Você imagina hoje máquinas, não estou falando de inteligência artificial. Inteligência artificial é um next step. Mais um, que já estão falando de inteligência artificial. Não estou falando disso aí. Inteligência artificial é o seguinte, ó, Lucas, aprenda esse tipo aqui de livro. Veja o que esse livro está falando. O Lucas vai, aprende. Não estou falando disso. Estou falando de integração de dados, estou falando de internet das coisas, onde um robô manda um e-mail para uma máquina, aquela máquina já manda um e-mail para não sei o quê. Quem trabalha com robô de solda, aí almoxarifado já dispara um carretel ou uma barrica de arame lá para fazer a realimentação do robô. Estou falando disso. Mas isso já é impressionante. Isso já é uma coisa que dá coceira. Isso é uma coisa que gera desconforto. Isso é uma coisa que hoje está acontecendo no mundo e que aconteceu lá na primeira Revolução Industrial, quando surgiu o vapor, quando surgiu série, quando surgiu a automação. Quer dizer que eu não preciso mais lá colocar o termômetro para medir a temperatura, lá na terceira Revolução Industrial? Não, não. Hoje está tudo aqui. E a quarta Revolução está juntando tudo isso, né? Aí o convite é, estamos todos dentro? Acredito que sim. Precisamos estar. Por quê? Somos curiosos. Por quê? Estamos na academia. Por quê? Deixamos de hoje de ficar em casa para vir aqui para bater um papo bacana como esse. Né? Eu espero que esteja sido bacana. Né? Mas esse é o tipo de situação que a gente precisa realmente estar atento, porque isso está acontecendo ao nosso lado. Mas acontece isso no Brasil, Fernando? Claro que acontece isso no Brasil. Acontece isso no nosso computador. Quando você hoje faz uma pesquisa no Google, não é inteligência artificial ainda, mas existem algoritmos por detrás do Google que falam assim, puxa vida, aquele rapaz ali, ele costuma pesquisar assuntos relacionados à viagem e eu já percebi pela máquina dele, pelo IP da máquina dele, que ele gosta muito de ir para o Nordeste. O que vai aparecer primeiro na tela dele? Nordeste. Tá. Compara isso que acabou de acontecer virtualmente na nossa cabeça com o quê? Com uma agência de turismo comum chegando para ele. Como você chama? Lucas. Uma agência chegando para o Lucas. Você gosta de ir para o sul? Não, não gosto de ir para o sul. Você gosta das montanhas chilenas? Não, não gosto. Você gosta de surfar na praia do Cassino? Não, não gosto.
enquanto que o concorrente, que está por detrás do computador, sabe que você gosta de Nordeste. E chega para você e fala, Lucão, tem uma promoção para o Fortaleza aqui que está imbatível. Quem vai ganhar essa queda de braço? Temos chance? Não. Temos como nos contrapor a isso? Não. O que podemos fazer? Andar lado a lado. Andar lado a lado. A sociedade está se transformando. E é por conta disso, por conta de tanta inteligência, por conta de tantos dados, que hoje a gente tem um potencial de produção no agronegócio do jeito que nós temos. Né? É por conta disso que hoje máquinas saem para fazer colheita de algodão, já fazem, quem colheu algodão, que sabe o quanto é doído colher algodão, se arrebenta com a ponta do dedo. Hoje as máquinas já saem, colhem algodão, descaroçam o algodão, enrolam o algodão em mantas, todas com uma capa amarela. Quando vocês virem uma capa amarela em plantação de algodão, ali tem um fardo de algodão todo enrolado, e aquilo lá tem uma produtividade que supera 500 homens. Na primeira Revolução Industrial aconteceu isso. Muitas pessoas perderam seus postos de trabalho. Na segunda, na terceira, e acontecerá na quarta. Os bancos, os advogados e os médicos nos Estados Unidos já estão ficando preocupados, porque esse tipo de tecnologia entrante tem uma assertividade no resultado muito maior do que o próprio humano. Ou seja, a capacidade de compilação, a capacidade de pegar todos os dados, por exemplo, para descobrir uma jurisprudência sobre um determinado tema, é tão grande, a capacidade de leitura das máquinas é tão grande, que hoje um advogado precisa ser muito bom para chegar próximo de atender a 80% do que um computador treinado para direito consegue fazer. Assim também na área da medicina, óbvio, óbvio. Não estou falando aqui com ninguém ignorante, e eu também não sou ignorante. Estou dizendo o seguinte, existem situações que os médicos são insubstituíveis. Mas eu estou dizendo que postos de trabalho desaparecerão. E qual a grande vantagem? Entendi. Redução de custos é uma vantagem. Vou beber uma água aqui de 1 minuto. 1 minuto não, é muito tempo. Qual a vantagem? Agilidade, ok. Outros postos surgirão. Outros postos surgirão. Perfeitamente, perfeitamente. Nem combinamos este à parte brilhante com skill, com conhecimento, com outras habilidades. Vocês percebem, meus colegas? Vocês percebem o que está na frente de vocês? Sensacional! Essa dúvida de para onde eu vou é a melhor dúvida do mundo, porque é a mais honesta, é a mais verdadeira. Se você fala, eu tenho direitinho o meu programa de vida desenhado, Derbal, isso é uma verdade? Não. Sabe por quê? A vida acontece enquanto você está planejando. Não, eu planejo que eu vou ser assim, 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 isso vai acontecer dessa forma. Não acontece. Então, a grande verdade é que eu tenho que estar aberto para que as coisas aconteçam através da minha presença. Eu tenho que ser um agente, eu tenho que ser um multiplicador. E, por falar em multiplicador, por acaso os administradores não seriam, Lucas, as pessoas que multiplicam conceitos dentro de uma empresa? Puxa vida, eu adoro as pessoas que fazem café. São muito carinhosas. Eu converso com elas, eu cumprimento de manhã. Se é uma senhora e ela deixa, eu dou um beijinho. Mas, gente, a senhora do café, ela tem uma dificuldade de transmitir até aquele carinho que ela tem dentro dela, porque ela se intimida, a empresa, às vezes, não é tão receptiva. Agora, quem é administrador, quem ocupa um espaço que é olhado pelos outros como um espaço respeitado, aquilo que sai da boca dessa pessoa é alguma coisa que muito provavelmente vai influenciar você, vai influenciar você, vai influenciar você. E aí é que a gente não pode se dar o luxo de se afastar
desse tipo de realidade que está acontecendo com a gente hoje, né? Bom, dito isso, entendido de uma certa forma, na linha do tempo, quais são essas revoluções industriais, vamos dar uma olhada agora, um pouco mais a fundo, no que significa essa Revolução 4.0. E quais são os impactos que ela vai trazer para a gente? Para mim, para você, para todo mundo. Certamente, daqui a 10 anos, nós vamos ter uma realidade muito transformada daquilo que nós temos hoje. O que é? Descentralização dos processos produtivos. Daqui a pouco você entra no seu computador, fala assim, vou comprar um Corolla. O meu Corolla eu quero com banco de couro, meu Corolla eu quero automático, e eu quero que ele seja cinza prata. Você fala, ok, nossa, é o Corolla mais tiozão que existe, que é o meu, que está lá fora, inclusive. Né? Mas aí entra o Zen é mais pop, né? O Zen chega e fala assim, eu quero um Corolla pretão, tá? Com aro diferente, banco de couro não está com nada, tá certo? Eu quero farol de milha e eu quero luzes verdes para homenagear o meu Palmeiras, disse ele para mim agora de pouco. Né? Gente, sabe o que vai acontecer? Vai sair o meu Corolla tiozão e atrás do meu Corolla tiozão vai sair o Corolla preto com rodas diferentes e com faróis verdes, que o Zen pediu. Janelas para o mar, né? Então, olha só que fantástico. No tempo do Henry Ford, lá o cara que inventou a linha de produção, ele chegava para os clientes e falava assim, ó, beleza, vocês podem escolher a cor do carro, desde que seja preto, certo? Hoje, ainda existe um intermediário dessa história, Lucas. Amanhã, você entra no seu computador, você customiza o seu carro e ele entra na linha de produção. E aí, por conta dessa internet das coisas, todos os robôs recebendo esse input, ele vai lá, já pega a roda que deve ser instalada no meu carro e a outra roda que tem que ser instalada no carro do Zen. E aí, nós, administradores, vamos olhar como? Com uma cara de ué? Tipo assim, o que está acontecendo aqui? Ah, lembrei. O dia que o Fernando estava falando isso daí, eu não prestei atenção. Né? Por quê? Porque eu já estou adiantando que, de fato, isso é realidade em muitas situações. Então, primeiro item lá que nós estamos olhando, descentralização dos processos produtivos. Segundo, proliferação de dispositivos inteligentes interconectados. Que exemplo que eu dei disso daqui? Vamos ler de novo. Me ajudem aqui. Do qual? Falaram aí. Dos drones, né? Número 2 está representado por 100 drones dentro de uma sala, seguindo os seus caminhos, suas missões, sem um chocar com o outro. Isso é revolução, isso é 4.0. Virtualização, digital twin, rastreabilidade e monitoramento remoto de todos os processos. Nossa, que chique. Chique e longo. Vamos explicar isso daqui. Eu estou participando de um processo digital twin. O que é twin? Quem manja inglês aqui? Gêmeo, né? Imagina uma fábrica, imagina uma petroquímica, Monster, fabricando nafta, fabricando base para fabricar plástico, não vou falar o nome, tá? Imagina esta fábrica, um gêmeo desta fábrica no meu computador. Você fala, isso aí é só 3D, eu faço um desenho 3D. Seu desenho 3D está morto. Está morto, seu desenho 3D não faz nada. O meu digital twin é o quê? Eu pego todos aqueles sensores da fábrica, temperatura, pressão, vazão, que tipo de fluido que está passando, qual é a espessura da tubulação, jogo tudo isso no meu computador e faço uma simulação. Que simulação? Como aquela simulação do carro. Gente, para administrador isso é o melhor dos mundos. Chega lá o chefão dessa petroquímica, fala assim, eu quero parar de produzir nafta, eu quero começar a produzir PVC, que é um derivado. A quanto? Diminui 10% de nafta, aumenta 20% no PVC. Eu vou mexer em alguma válvula? Não. Eu vou fazer o quê? Vou no meu digital twin, vou no meu computador, vou na minha simulação, faço aquela simulação, vejo qual foi o resultado. Resultado, chefe,
Não dá para fazer isso. Por quê? Porque vai explodir a planta. Por quê? Porque a pressão vai subir muito. Opa! Gente, não tirei o meu bumbum da cadeira e fiz uma simulação numa fábrica que tem o tamanho de 10 quarteirões. É isso que quer dizer esse número 3. Virtualização. Eu transformar aquela minha realidade na minha fábrica lá de sorvete. Lembra, Zen, que tinha uma fábrica de sorvete na jogada? Eu falo assim, gente, eu preciso acelerar, está chegando o verão. A gente bobeou. Um administrador que não entendia de indústria 4.0 bobeou, nós estamos já no final de outubro, nosso estoque de sorvete está baixo. O que eu faço com isso? Simulo. Faço o quê? Dá uma acelerada aí, Zen, vê o que a gente consegue fazer. Ah, não, não pode. A caldeira vai explodir. Para, volta para trás. Então, a gente ganhou em segurança, a gente ganhou em confiabilidade e a gente ganhou em simulação muito barata. Muito barata. Isso é mais uma característica da indústria 4.0. Uso de Big Data e análise de necessidades e demandas. O que é Big Data? Gente, vocês já viram aquelas histórias da Apollo 11? Eu tive a oportunidade de... Uma vez eu fui fazer um trabalho em Houston, depois eu vou contar esse trabalho, se der tempo. Nossa, 8h30, Josim. Tá. O jogo espera? Né? Eu vou acelerar um pouco aqui. Mas uma vez eu fui para Houston e eu fui lá na NASA. E aí eu vi a sala de comando onde lançaram todo o projeto Gemini e todo o projeto Apollo. Se vocês vissem os computadores. Gente do céu, acho que o meu celular tem mais memória do que aqueles computadores. Né? E aí, hoje, a memória é muito barata, não é, Lucas? Uma das coisas mais baratas em computação hoje é a memória. Então, você mede tudo. Mede tudo. Hoje, você tem grandes centros, grandes bancos de dados que têm volumes monstruosos de informação. E vocês sabem qual é a profissão mais valorizada em Houston hoje? Hoje. Cientista de Big Data. Ou seja, é aquele cara que sabe pegar aquele bando, vou chamar bando mesmo, tá? Bando de dados e transformá-lo num banco de dados. Na verdade, o que é o bando de dados? É todo lugar que você vai almoçar, você pega uma notinha e joga na gaveta. Pega a notinha e joga na gaveta. No fim do ano, você abre aquela gaveta, tem 500 notinhas lá. Aquilo é um bando de dados, certo? Não serve para nada. Agora, se você tivesse organizado aquilo lá diria o seguinte, nossa, aquele restaurante em janeiro pagava R$13 para almoçar, hoje estou pagando 17. Virou banco de dados. Entende? Então, a transformação hoje é muito possível, por quê? Porque tem disponibilidade de memória para guardar tudo que você quiser. Isso é indústria 4.0. E para terminar esse slide, vamos ver os impactos, gente. Falamos disso já. Olha só. Aqui não dá para vocês enxergarem bem, né? Eu vou ler para vocês, então. Vou ficar na frente e vou ler para vocês. Customização de produtos a preços competitivos. Olha o Corolla do Zen lá. Redução de postos de trabalho, já falamos disso. Tomada de decisão suportada por algoritmos e aplicativos. E análises que podem gerar grande distanciamento das empresas convencionais. Grande distanciamento entre empresas. A partir do momento que a Toyota colocar essa opção, todas as outras terão que colocar essa opção. Se não colocar, vai sumir. Vai sumir. Estou falando Toyota aqui, hipoteticamente falando, tá? Mas eu digo assim, hoje você é muito calibrado pelo que o seu concorrente faz. E aquelas empresas que chegarem a ter nas mãos o conhecimento para manusear esses dados e fazê-los ser revertidos para a sociedade, elas saem na frente. E as outras, como consequência, ficam para trás. Certo? Bom, vamos dar uma olhada agora nas tecnologias que dão suporte para a indústria 4.0. E aí você começa a entender que esse tipo de situação não é uma situação
de indústria 4.0. Fernando, você veio falar aqui de indústria somente? Muito mais, além do que uma indústria. Muito mais. A gente não está cansado de ver aí aquelas experiências hoje do carro da Google, que tenta dirigir sozinho, que, não sei, de vez em quando vai lá e bate numa árvore, não vê uma placa pare. O que nós estamos vendo aí? Nós estamos vendo a adolescência da indústria 4.0 do nosso lado. Levanta a mão quem não quer ter um carro desse. Gente, indústria 4.0 na minha garagem. Eu quero ter um carro, eu vou muito para São Paulo, eu quero ter um carro que eu sente no carro e falo assim, carro, vai para a casinha, né? Deixa eu descansar um pouquinho. Né? E o carro pega a estrada e vai para a casinha. E aí eu fico de boa. Isso é conforto, isso é indústria 4.0 e não está dentro de uma petroquímica, não está dentro de uma fábrica de papel. Ela está onde? Instalada na minha garagem, através de um carro que tem sensores múltiplos, que se conversam, que tomam decisões, que aceleram quando pode e que seguram quando vê que o trânsito está feio lá na frente. Certo, Lucão? Está comigo? Você não quer um carro desse? Cara, quem não quer? Né? Então, a indústria 4.0, quando você fala que é indústria, ok, mas ela traz todas essas tecnologias embutidas, que são essas tecnologias que a gente já falou até agora, não vou nem me estender muito sobre elas. Um detalhe só que eu quero distinguir para vocês. Indústria 4.0 não é somente internet das coisas. Internet das coisas, só rememorando para quem perdeu, era aquele robô que tinha um IP que conseguia mandar e-mail. Não é só isso. É pegar esses dados e tratar bem esses dados, tomar decisões. Não é ter o drone que voa e manda e-mail. Não é só isso. Ele manda e-mail, ele recebe o e-mail e fala, o outro está indo para lá. Eu falo assim, então vou esperar. E aí, assim que você passar, passo eu. Isso sim é a internet das coisas. Não, perdão. Isso sim é a indústria 4.0. Internet das coisas, hoje a gente tem aí, em casa tem lá o alarme que manda e-mail. Né? Meu alarme manda e-mail para mim. Mas isso não chega a ser indústria 4.0. É só uma ferramenta. Certo? Ok? Bom, minha gente, aí vem agora um momento para a gente bater papo sobre Brasil. Sobre o que é a indústria brasileira e o salto que temos que dar para a gente conseguir chegar à indústria 4.0. E conforme nós já falamos, indústria 4.0, realidade global. E aqui, uma necessidade que nós temos de fazer, sabe o quê? Como você chama? Jonathan, sabe o que nós temos que fazer aqui? Começar a avaliar a produtividade dentro das nossas fábricas. Gente, a indústria brasileira, o pessoal fala, não sei se vocês têm esses mesmos dados que eu, mas se assustem, porque é para se assustar. O trabalhador brasileiro produz 1/4, dividido por 4, da produtividade do americano. 1/4. Nós estamos falando aqui de ganho, redução de custo, etc, etc. Um americano produz 400% do que produz o brasileiro. Você fala, já sei, o brasileiro é vagabundo. Não, não é. Trabalha barbaridade. Mas sabe o que falta, meu amigo? Primeiro, organização. Burocracia terrível, país com muita desorganização. Isso é fato. Segundo, não tem o conhecimento que ele poderia ter. Porque a gente não consegue prover para o brasileiro a sua formação adequada. Estão prestando atenção aí no fundo? Fiquem espertos, esse bagulho é muito importante. Tá? E terceiro, não tem equipamentos, não tem tecnologia disponível para que ele possa produzir. Qual é o resultado disso? Sabe qual é? Galera, preciso de todos vocês. Preciso de todos vocês para que a gente monte uma onda, para que a gente monte uma estrutura de multiplicadores da necessidade do Brasil tirar o atraso. Não adianta falar em indústria 4.0
se a gente não consegue medir a produtividade do brasileiro. Quando vocês virem lá, a produtividade do brasileiro aumentou, a produtividade do brasileiro diminuiu, isso aí tem de administração, hein? Quando vocês falarem assim, aumentou, baseado em quê? Onde vocês mediram isso? É dados que vocês fizeram estatisticamente? Você sabe qual que é a produtividade que você tem lá, Giovanni, que o Gui tem? Não sei, não sei. Nós não temos nem o hábito de medir. E se medimos com réguas diferentes. Você pode medir com régua de metro, eu posso medir em polegadas, em pés. Então, a gente não chegou nem ao ponto de administrar a nossa produtividade. E aí você fala assim, ok, como é que a gente sai disso? Tem solução? Claro que tem. Claro. Primeira coisa, prover mais formação para os nossos trabalhadores. E quem mesmo, Lucas, que tem que ser os multiplicadores disso? Nós que estamos nessa sala. Você acha que o trabalhador vai falar assim, nossa, cheguei em casa, eu acho que eu vou estudar um pouco. Não, gente, não vai. Ele precisa ser motivado, ele precisa ser estimulado, ele precisa ser provocado no bom sentido, para ele não parar de estudar. Proveu conhecimento, muito bem. Organizou a sociedade, não é mais tão burocrática. Começou a fazer um programa de incentivo a compras de equipamentos, uau, saímos do zero. Saímos do zero. Vamos para frente agora. O que a gente pode fazer em cima disso? Podemos começar a evoluir. Bom, e aí? Como é que muda aqui? Espera aí. Aqui. Gente, dá uma olhada nesse. Aqui vocês não conseguem ver esse número aqui, mas eu vou subir para dizer o seguinte. Vou explicar para a turma que está aqui embaixo. Aqui está escrito o seguinte, Índice Global de Inovação, países mais inovadores. Aí o pessoal fala assim, o Brasil é inovador. O Brasil tem sambinha, no outro ano tem Anitta, ok? Eu gosto da Anitta, gosto. Tá? Quantas patentes? Tem empresa, só a GE. Só a GE. Estou fazendo propaganda para a GE, não trabalho para a GE. GE tem 10 vezes mais patentes que o Brasil. GE, uma empresa. Nós somos uma nação, 200 milhões. Nós estamos na posição 69, está escrito aqui, em termos de inovação. Então, é mais um desafio que a gente tem. Nós precisamos ser produtivos, nós precisamos ser inovadores, para que a gente possa se aproximar da realidade da indústria 4.0. A produtividade da indústria brasileira caiu mais 7 pontos. Coloquei aí só a título de exemplo, mas eu não acredito nesses dados. Se eu disser para você, uau, Lucas, tem uma boa novidade para você. Ok, pode falar. Aumentou em 20% a produtividade brasileira. Eu digo, que porcaria. Sabe por quê? Quanto que era aquele valor mesmo, Zeca? Do americano para o brasileiro? 4 vezes mais, 400%. Eu melhorei 20%. Gente, eu melhorei 20%. Eu saí de uma situação ruim para seguir para uma situação igualmente ruim. Estamos distantes. É isso que a gente quer para a nossa vida? Não. Dá para mudar? Dá. O que eu preciso? Preciso me coçar. Preciso entender. Primeiro passo, aterrissar nisso que nós estamos conversando. Segundo passo, pensar. Terceiro passo, agir. E aí a gente sai do conforto das cadeiras bonitas, confortáveis, e fala assim, gente, esse negócio não vai me pegar no contrapé. Eu vou para cima. Eu vou lutar contra isso. Falamos desse item aqui já, estou falando de uma forma resumida, já falamos da melhor organização, disponibilidade de tecnologias e maior formação de colaboradores. Esse é o segredo de uma boa política industrial. Fala assim, o Brasil não tem política industrial. Sabe o que os políticos entendem como política industrial? E não tenho nenhuma apologia a nenhum partido. Política industrial, reserva de mercado. Eu quero comprar um iPhone. Não, iPhone vem lá de fora, né, Lucas? Você vai ter que comprar esse aqui, ó, brasileiro. Derbal, adianta isso? Nós vivemos essa situação. Reserva de mercado para construção naval na década de 70. Melhorou nossos estaleiros? Fecharam todos. Todos. Reserva de mercado, portanto, administradores.
Não funciona. Não funciona. Eu tenho que competir de igual para igual. Eu tenho que ir para cima. Eu tenho que competir com o chinês, eu tenho que competir com o alemão, eu tenho que competir com o americano, tenho que competir com todos esses aí, de igual para igual. Tenho que me virar. Segundo, desoneração tributária. Está ali, ó. Desoneração tributária. Sabe o que é isso? O Zen abriu uma loja de sorvete. Eu falo, Zen, vou te ajudar. Não vou cobrar imposto de você por 1 ano. Sabe o que ele vai fazer? Se acomodar. É isso mesmo, Derbal. E vai fazer o quê? Quando chegar o ano que vem, eu vejo o que eu faço. Funciona, Giovanni? Não funciona também. Eu tenho que ir para cima. Administradores do século XXI não têm almoço grátis. A gente precisa entender que tudo é lutado. Tudo é comprado de uma forma ou de outra, na cultura de cada país. Infelizmente, em Angola, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, é um país que hoje tem uma grande parte do seu solo com minas terrestres. Então, você não pode entrar para dentro do país porque você explode uma perna, tem aquelas pessoas mutiladas. Não é dessa luta que eu estou falando. Eu estou falando da luta da inteligência, luta do conhecimento, onde a gente consegue transformar uma situação perante aquilo que a gente conhece. Quem faz isso? Administradores. Certo? Para isso que vocês estão nesse curso. Bom, aí o governo, numa sucessão de governos, sempre tem políticas, que são políticas globais. Então, Alexandre, assim, o governo, sei lá quem, não importa, define que devem ter políticas e estratégias inteligentes de apoio às indústrias. Oh, muito bom, gostei dessa frase. Segunda frase, incentivos e fomentos que habilitem o investimento privado. Pode parar por aí. Eu não tenho controle sobre isso. Se o governo quiser dar, ele dá. Se ele não quiser, ele não dá. Ele muda de ideia na segunda-feira, dá na terça-feira, na quarta-feira ele voltou atrás. Não tenho controle, mas tenho controle sobre aquilo que está destacado em amarelo. Aquilo que está destacado em amarelo é o quê? Formação de profissionais com desenvolvimento tecnológico. É isso que nós estamos fazendo aqui. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos compartilhando conhecimento tecnológico para pessoas que são, além de tecnológicas, estão voltadas para o aspecto humano, da administração, etc, etc. Mas não podemos sair longe disso daí. Certo, Gui? Concorda comigo? Aprofundamento em conhecimento de gestão da qualidade e produtividade. Foi o que falamos aqui também. Se a gente não pensar produtividade, se a gente não medir produtividade, ok, legal. Lucas casou. Nasceu um bebê. Chega ele para mim e fala assim, Fernando, meu bebê está com febre. Eu falo, 37,5 ou 40? Você fala, não sei. Como é que eu administro a febre do nenê do Lucas se eu não medir a febre do nenê do Lucas? Gente, toda administração começa com medição. Se eu não medir, eu não administro. Vira, sabe o quê? Mãe de Ná. Então, a gente precisa se aproximar, sim, das questões associadas às medições, às tecnologias, etc., etc., para que eu possa ter subsídio para decidir. Quanto? 40 graus? Nossa, tantas gotas de anador. Quanto? 37,5? Vamos tentar um banho. Certo, Val? Eu não sei muito bem desse negócio de febre, ela que é a chefe de casa, ela que decide como é que vai fazer, quantas gotas tem que dar, mas eu preciso medir. Se eu não medir, eu não tomo decisão. Então, eu preciso me aproximar disso. E empreendedores e gestão da indústria cria enormes oportunidades para empreendedores que atuam na área de tecnologia. Claro, lógico. E a gente precisa queimar etapas para a gente chegar lá na frente, dentro daquilo que a gente imagina como sendo indústria 4.0. Está finalizando. Gestão do conhecimento. Agora é a cereja do bolo. Minha gente, se vocês acham, e eu sei que não é assim, eu sei que não é assim, falo terceira vez, eu sei que não é assim, mas se vocês acham que vir aqui para a escola, fala assim, vem o professor Zen hoje vai falar de um assunto, eu vou lá, copio,
Estudo para a prova? Ok. Razoável. Até que fui bem. Aí o Zeca vem, dá outra aula. Eu vou bem na aula do Zeca. Aí vem o Alexandre, outra aula, vou bem na aula do Alexandre. E não faço nada além disso que eu acabei de descrever. Vocês não vão, de forma alguma, adquirir esse tipo de habilidade. Esse tipo de habilidade é uma coisa que a gente desenvolve na medida em que a gente é ativo, em que a gente vai para cima, como eu falei 15 minutos atrás. Quando a gente se desencanta com aquela monotonia e fala assim, peraí, Zen, você me deu uma matéria aqui, não é que eu gostei, esse negócio é interessante. Eu quero me aprofundar, me dá uma sugestão aí do que eu posso ler, o que eu posso frequentar, como é que eu desenvolvo network nessa área. E vai falar. Gestão de pessoas. Guilherme e eu trabalhávamos na mesma empresa. O Gui saiu agora para alçar novos voos. Né? Como é que eu faço essa gestão do Fernandão, 56 anos, cabelo branco, e o Gui, que tem 19? Vocês têm que saber gerir isso. Vocês têm que saber rebolar. Depois, trabalho em equipe. Nós vivemos hoje no mundo da individualidade. Para você pegar nojinho, para você pegar ranço, para você pegar não sei o quê. Aquela pessoa não me serve. Não, é a coisa mais fácil do mundo. Mais fácil do mundo. Não estou fazendo apologia ao bullying e dizendo que bullying é uma coisa aceitável. Não é isso. Mas eu estou dizendo que as pessoas hoje são muito individuais. Haja visto a briga que está hoje nas redes sociais por conta de direita versus esquerda, como se isso fosse mais importante do que o caminhar de um país só. Né? Então, essa individualidade cria problemas dentro da nossa empresa, que não será tão produtiva, que não terá tantas reduções de custos. Sabe por quê? Porque você, como empresário ou como administrador, vai ter que administrar a briguinha do Zeca com o Lucas. Não, Zeca, o Lucas é legal. Lucas, pô, veja bem, o Zeca tem... Gente, isso é uma coisa que a gente tem que fazer. Cada vez mais. Porque as pessoas também não se ajudam. Administração de informações, isso não precisa nem falar. O tanto de bando de dados que existe disponível hoje, o que vocês fazem com o celular de vez em quando com as fotos? Sobe tudo para a nuvem, não é isso? De tanta foto que tem. Aí passa 3 dias, você fala, mas por que eu tirei foto de um cachorro-quente? Naquele momento era a coisa mais, uau, nossa, que gourmet que está esse cachorro-quente. Tirei uma foto de um cachorro-quente e subi para a nuvem. Se eu não souber administrar isso, quando eu morrer, né, eu vou com um pendrive para o caixão e falo assim, olha, não sei porquê, mas ele guardou foto para burro. E se eu não administrar isso, eu não consigo gerir a minha vida. Então, é preciso que nós, administradores, nesses desafios do século XXI, consigamos desenvolver essas características desejáveis. Né? Conhecimento de novas mídias, pelo amor de Deus, isso vocês dão aula para mim. Tá? Habilidade com software, multidisciplinaridade, inteligência social, falamos dela há algum tempo, e pensamento crítico, que é o exercício master que nós estamos fazendo aqui hoje. Espero que cada um de vocês tenha isso já semeado lá. E se não tiver, não tem problema. Vamos começar a cultivar, para que a gente possa ir fazendo esse tipo de upgrade. Não tem o tal do upgrade? Né? Você está numa versão lá do Android e, de repente, você precisa fazer um upgrade. Significa que você precisa sair de um status do seu aplicativo do seu celular e passar para um melhor. E a gente é provocado o tempo todo a se movimentar. E vocês serão os multiplicadores disso, não aqui na escola, mas nas empresas onde vocês trabalham. Bom, e vamos para as conclusões, então. Né? E depois das conclusões, pelo amor de Deus, sintam-se absolutamente, conforme eu falei, meus amigos, e vamos conversar alguma coisa a respeito do assunto. Mas, gente, existem muitas oportunidades de melhoria da produtividade dos produtos brasileiros.
Vamos buscar conhecimento sobre o assunto. Vou contar uma história da fazenda para vocês. Eu tenho um cunhado que é agrônomo. Conhece o Bolo Fofo? Não? Não. Esse meu cunhado, ele tem uma história que ele fala o seguinte: quando eu vou numa fazenda, e essa fazenda já está surfando na produtividade, vacas dando 40 litros de leite por dia, tudo limpo, aquela coisa maravilhosa, vacas com ambiente climatizado. Tem isso agora, né? Ele fala, aí eu me ferrei. Sabe por quê? Porque para você conseguir 1% de melhoria numa fazenda de classe mundial, que tem um monte de tecnologia 4.0 embarcada, é suado. Se eu vou numa empresa, se eu vou numa fazenda, que eu entro pela porteira, tem uma toceira de tiririca, você fala assim, aqui eu vou nadar de braçada. Porque qualquer mexida que você faz na fazenda, a produtividade dá um salto de 30%, hein? Pum! E depois 20%, depois 10%, depois 5%, depois vai chegar naquela fazenda de classe mundial. Fernando, o que você está falando de agronomia? Eu estou falando da primeira frase. Eu estou falando que nós estamos tão, digamos assim, por favor, não me interpretem mal, mas nós estamos tão atrasados no que diz respeito à administração empresarial, que qualquer melhoria que a gente se movimente para fazer, já vai dar um grande retorno para a empresa e para a sociedade. Se você trabalhar o ser humano, se você trabalhar a tecnologia, se você trabalhar o treinamento, se você trabalhar a organização, aquilo já sobe. Está aqui uma pessoa que trabalhou na Caterpillar, classe mundial, você sabe como que é isso. Você olha para o lado e fala, meu Deus do céu, ninguém descobriu que isso funciona. Não é assim? E funciona. Então nós temos muitas possibilidades. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou combinar com vocês, eu deixo isso para vocês, tá bom? Que eu tenho os meus planos, passam por aí, mas vocês vão me ajudar, vocês vão fazer essa transformação junto comigo. Não é necessária a espera de uma política industrial formal. Não é. Eu não preciso esperar, porque sabe o que vai vir do governo? Ele foi mais direto que eu. Eu diria que vem proteção fiscal e proteção de fronteiras. É isso que vai vir. Se eu esperar por isso, você vai ficar de cabelo branco, como eu, e nada vai acontecer. A gente tem que se mexer no que diz respeito à nossa sociedade, àquilo que a gente quer. O Brasil precisa tomar consciência que está acontecendo uma revolução industrial chamada Indústria 4.0. Por isso que nós estamos aqui. Eu estou aqui justamente para compartilhar essas informações com você, para receber outras de vocês também. Essa revolução aumentará a distância entre nações e entre empresas. É o exemplo do Corolla lá, né? Os profissionais brasileiros da área administrativa e de gestão precisam ser os multiplicadores desses fatos e dessas informações. E, para tal, eles devem pensar de forma disruptiva e estar sempre atualizados quanto à evolução, quanto às possibilidades, indicadores globais, tendências, e liderar grupos de profissionais devidamente informados e capacitados. Agora é com vocês. Eu vim aqui, bati papo com vocês, compartilhei o pouco que eu sei, e aí vocês compõem isso com aquilo que vocês leem, com aquilo que vocês estudam, com outras apresentações que acontecerão nos dias seguintes, com o Zen que está aqui à disposição, com a academia que está à disposição. E tudo isso compõe nossa caixa de ferramenta. Eu pergunto aqui para os dois Lucas, por exemplo, que eu peguei de mártires, né? Para conversar comigo hoje aqui, para o Wagner também. Sempre perguntem para você, dentro da minha caixa de ferramentas, eu tenho ferramentas suficientes para viver no século XXI? Será que eu tenho? Se tiver, vocês ficam confortáveis, mas também saibam que vocês estão se auto-enganando. Porque a caixa de ferramentas do século XXI sempre cabe uma ferramenta nova. Tá bom?